Palavra Rema, um tempo de esperança para a sua vida. Pastor Rafael dos Anjos. Amém. Você pode sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes de começar a mensagem, eu quero falar a todos vocês que durante todos esses dias eu tenho orado por cada um de vocês, para que Deus seja o teu protetor, para que Deus seja o teu provedor e que Deus te direcione, te instrua nas decisões que você precisa tomar na vida. Amém? Nós somos muito mais do que uma igreja. Nós somos muito mais do que uma igreja. Nós somos uma Cadê a família? Amém. Nós estamos aqui hoje reunidos na nossa terceira reunião, nosso terceiro culto. Tivemos um de manhã, um agora à tarde, e esse é o nosso último. Por enquanto 3, quem sabe em breve 4, até o Senhor nos dar um novo lugar. Ore por isso, o Senhor já está abrindo os caminhos e em breve eu creio que nós vamos comunicar que o Senhor já nos deu um lugar novo. Obrigado pelo teu entusiasmo. Obrigado pelo teu entusiasmo. Amém. Nós começamos no mês passado, durante todos os cultos de ceia. O culto de ceia do Senhor aqui nessa igreja acontece uma vez por mês, ao domingo, e uma vez por mês na quinta-feira. Quinta-feira que vem nós temos ceia também. E nós começamos este ano uma série de mensagens intitulada como O Bom Pastor, baseado no Salmo de número 23. Janeiro, a primeira ceia do ano, nós já falamos um pouquinho sobre isso. E hoje então nós vamos continuar. Janeiro nós falamos sobre quem é o seu pastor. E eu te pergunto nessa noite, quem é o seu pastor? Jesus. Jesus é o nosso pastor. A ovelha não pertence a um homem, a ovelha pertence a Jesus. Você não pertence, por mais que tenhamos esse senso de pertencimento a um corpo, a uma igreja, e tem que congregar, precisa. Não existe igreja sem comunhão, sem congregar. Não existe igreja. Não existe corpo de Cristo sem que haja isso que está acontecendo durante todo esse dia aqui neste lugar. Então preste muita atenção. As ovelhas são de Jesus. E Jesus levanta pastores aqui, homens, para pastorear o rebanho que não é dele. Nós somos aqui mordomos do Senhor, ou seja, trabalhamos para Deus. Ou melhor ainda, trabalhamos com Deus para cuidar das ovelhinhas tão preciosas que o Senhor tem colocado aos nossos cuidados. Salmos de número 23, nós vamos ler todos juntos, porque há uma riqueza incalculável nesse salmo, e hoje eu falarei mais um pouquinho sobre ele, e mês que vem de novo, e no outro mês 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 de novo. Serão 6 mensagens, cada versículo dos salmos nós vamos trabalhar na ceia. Quantos estiveram na última ceia? Amém. Vamos lá então, se você não assistiu a mensagem número 1, você pode assistir no YouTube, no canal da igreja, mas eu vou falar um pouquinho daquilo que nós falamos também no mês passado. Nós vamos ler juntos essa versão, para que não fique atrapalhado, cada um tem uma versão diferente na Bíblia, sendo que a essência é a mesma. Vamos lá, 1, 2, 3. O Senhor para todos sempre. Os Salmos de número 23,
o verso 1, que nós falamos no mês passado, Davi, que escreve esse salmo há mais de 3.000 anos, ele deixa muito claro como ele apresenta Deus como nosso pastor. Deus como nosso pastor. E é interessante porque eu amo isso e nós falamos isso na primeira ceia. Porque quando Davi nos apresenta Deus como nosso pastor, ele apresenta Deus como um Deus de perto. Um Deus, segundo lugar, presente em nossas vidas. E por último lugar, um Deus que é individual. É fantástico isso. Sabemos que Deus ele é no coletivo, sabemos que Deus ele é por nós e quem será contra nós? Mas sabemos que o Senhor ele é o meu pastor. E não é porque eu sou bom, é porque Ele é bom. Não é porque eu mereço, é pela graça, o favor imerecido que hoje eu posso bater no peito e dizer, eu tenho um bom pastor. Será que alguém pode dizer, eu tenho um bom pastor? E quando Deus, e entendemos isso, que Ele é o meu pastor, mesmo em tempos de dificuldade, mesmo em tempos de tribulação, de crise, eu posso confiar, porque Ele não vai faltar. O Salmo de 23, capítulo 23, versículo 1, a nossa versão está dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas no original não é assim. O Salmo, escrito no original, o Salmo 23, versículo 1 diz, o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Porque há algumas pessoas que dizem, pastor, como que pode? Eu sou fiel a Deus, Deus é comigo, Ele é o meu pastor, mas me faltam algumas coisas. E a Bíblia diz que se Ele é o meu pastor, nada me faltará. Não, não é nada, é Ele não te faltará. Você pode ter falta de tudo na vida, mas se Ele é o teu bom pastor, você pode ter certeza que Ele está contigo todos os dias da tua vida. E quando nós entendemos que Ele é o nosso bom pastor e que não vai faltar, então nós já temos tudo o que precisamos. Porque de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E perder a presença de Deus? Eu não estou fazendo aqui um discurso para que você não conquiste algo na vida. Muito pelo contrário, você pode e deve comer o melhor dessa terra sem problema algum. Mas se eu não tiver o melhor dessa terra, eu tenho o melhor de tudo, que é a presença de Jesus na minha vida. Então, se Ele é o teu bom pastor, você tem tudo o que você precisa. Você encontra na Bíblia centenas de vezes que Deus nos chama de ovelha. Mas você encontra no Salmo 23, aonde Ele se revela como seu pastor. Centenas de vezes falando que nós somos ovelhas, mas no Salmo 23 Ele se revela e diz, vocês são ovelhas? Isso é interessante, isso é bacana, mas muito melhor que isso é vocês saberem que eu sou o pastor de vocês. Então isso nós trabalhamos no mês passado. Agora vamos para o versículo 2 desse salmo e vamos ver quais são os benefícios que nós temos de ter o bom pastor na nossa vida. Meu irmão, que tema de mensagem, os benefícios que nós temos por ter Jesus na nossa vida. Todos os benefícios que um ser humano pode ter na vida estão em Cristo, em ter Ele como nosso bom pastor. Mas eu escrevi algumas coisas e eu quero compartilhar com você daquilo que Deus falou ao meu coração. No início do versículo 2, Davi diz o seguinte: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Diga bem alto, grama verde. Grama verde. Aonde é que Deus nos faz repousar, igreja? Grama verde. Em pastos verdejantes. E sabe o que significa pastos verdejantes? Ela tem uma simbologia. Pastos verdejantes, vamos pensar na ovelha. Pasto verdejante é o alimento da ovelha. E quando Deus diz que nós vamos descansar em pastos verdejantes, Deus está nos dizendo, quem tem o bom pastor, Ele é o teu pastor, Ele não vai te faltar e você sempre vai ter alimento nele. Você sempre vai ter palavra nele. Pasto verdejante é a palavra de Deus. Pasto verdejante são as promessas que Deus tem na nossa vida.
E quando eu e você aprendemos a descansar na palavra, as coisas mudam. Quando nós aprendemos a descansar nas promessas de Deus, a nossa mentalidade é alterada. As promessas de Deus, a palavra de Deus é vitamina. Diga, é vitamina. Por que que tem crentes fracos? Porque não tem vitamina. Por que que um corpo sofre? Porque falta vitamina muitas vezes. E no mundo espiritual não é diferente. Quando eu não leio a Bíblia, quando eu não creio nas promessas de Deus, eu estou fraco. Agora, quando eu me alimento da palavra, as promessas de Deus são vitaminas de ânimo, são vitaminas de esperança, de paz para as nossas vidas. E mesmo nos dias mais difíceis de deserto, de crise, de seca, você pode descansar nos pastos verdejantes, você pode descansar na promessa de Deus. Por quê? Porque nunca deixará de ser pastos verdejantes. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre. Agora, sabe qual é o problema de muitas pessoas? Hoje é culto de ceia e eu vou falar qual é o problema de muitas pessoas. Falo ou não falo? O problema de muitas pessoas é que ao invés de elas se alimentarem de pastos verdejantes, ao invés de elas se alimentar da palavra, ao invés de elas se alimentar das promessas de Deus, ela está se alimentando de coisas tóxicas. Ela se alimenta de comentários de notícias negativas. Tem gente que está sentado hoje aqui, e você não precisa nem olhar para o lado, continue olhando para mim, para disfarçar, que a primeira notícia que ele vê de manhã não é a palavra de Deus. A primeira notícia que ele vê são as atualizações das suas redes sociais. E o que está ali? Morreu um nessa madrugada. O filho matou o pai e a mãe na facada. A mãe ainda não morreu, corre risco de vida. E você vai se alimentando de tanta coisa ruim, de tanta coisa negativa, que você já chega na empresa vomitando coisas ruins. Você está tão atento a tudo que está acontecendo no mundo e não está atento àquilo que acontece na palavra de Deus nesses dias. Há muitas pessoas que infelizmente se alimentam de coisa ruim. E você já viu que as coisas se atraem? Sim, elas se atraem. Jesus falou assim: aonde estiver a carniça, ali estará o urubu. Mateus 24. Olha que forte isso. A mulher não está bem no casamento. O que vai acontecer? Vai se aproximar dela muitos camaradas que vão começar a assediá-la. É assim que o diabo faz, e você não se atenta para isso. O cara não está bem, o cara não consegue se libertar da pornografia. O que vai acontecer? Nos grupos que ele participa do WhatsApp, só vai receber pornografia. Atrai, maldição, atrai, isso puxa. Sim, a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz que Jó, o que eu mais temia, me sobreveio. Exatamente. Então o que você está pensando, o que você está alimentando a sua mente, de que forma você está se alimentando? Quanta gente, meu irmão, sabe o que eu acho interessante? É que ninguém vem murmurar para mim. Ah, porque você é pastor. Não, não é por isso. Não é por isso. Por que você, tudo que tem de murmuração que existe, só fala contigo, com mais ninguém? Porque você é murmurador também. Lamento ter que te informar isso. Talvez não ativamente, mas passivamente entra, e no teu secreto você fica falando mal também. Fofoca. Tem o crente fofo, conhece? O crente fofoqueiro. E a fofoca sempre termina no ouvido de um homem e uma mulher inteligente. Se ele é inteligente, acaba aqui. Porque se alguém vier fofocar de alguém para mim, na mesma hora o que eu vou dizer, vamos fazer o seguinte, Wellington, vamos ligar para a pessoa e vamos pedir para ela vir aqui para você falar na frente dela aquilo que você está falando. Pronto, acabou fofoca, irmão. Acabou murmuração, acabou. Mas tem gente que gosta. Você conhece alguém que gosta de fofocar, gosta de murmurar, gosta de falar mal da vida dos outros? Frustrado, fracassado, que não tem o bom pastor como seu Senhor. Aliás, ele tem sim. E você vai entender daqui a pouco porque que eu falo que ele tem sim.
Porque o Senhor é o seu pastor, mas é você que decide do que irá se alimentar. Então você pode se alimentar da palavra e dos pastos verdejantes, ou você pode se alimentar de outras coisas. Deus te deu o livre-arbítrio, mesmo dizendo que tem o Senhor como teu pastor e que Ele nunca vai te faltar. O salmista também, Davi, no Salmo 119, depois você pode ler em casa, só anote, para não dizer que não é bíblico o que eu estou dizendo. Salmo 119, versículo 50. As tuas promessas renovam as minhas forças. O que é que renova a minha força? A palavra de Deus, as promessas de Deus. E ele continua dizendo: e me confortam em algumas das minhas dificuldades. Sim ou não? Não, em todas as minhas dificuldades. O salmista está dizendo que as tuas promessas, Senhor, quando eu me alimento das tuas promessas, quando eu me alimento da tua palavra, eu renovo as minhas forças. Então quando você está cansado, você já sabe o que deve fazer: ir para pastos verdejantes, se alimentar da palavra, ler as promessas, aplicá-la na sua vida. Então, como consequência, a Bíblia é clara, ela diz: vai renovar as tuas forças. E em todas as tuas dificuldades você vai ser confortado. Quando Jesus é o meu bom pastor e eu me alimento nos pastos verdejantes, onde eu descanso na palavra de Deus. Agora minha pergunta para você é: você vai se alimentar e vai descansar na promessa que Deus um dia te fez? Ou você vai continuar se alimentando e acreditando em tudo aquilo que o mundo está te empurrando, garganta abaixo? Eu te motivo nessa noite que em todo tempo, você leia a palavra de Deus. Você se apegue a essa palavra. Você coma essa palavra num sentido espiritual. Se alimente dia após dia. Porque quando você fizer isso, quantos estão aí? Quando você fizer isso, as promessas e a palavra de Deus será um escudo de proteção para a tua vida. É um escudo de proteção ao seu redor, é um escudo de proteção para a tua família, para o teu ministério, para as tuas finanças, para a tua empresa. É por isso que é tão importante meditar em todo o tempo e declarar a palavra, as promessas de Deus. Para cada questionamento que o mundo faz, Deus tem uma resposta na sua palavra. Para cada mentira do inimigo de Deus, do diabo, do Satanás, há uma verdade na palavra de Deus. Quando o inimigo de Deus te diz: você é um derrotado, a palavra de Deus diz que você é muito mais do que vencedor. E você vai crer em quê? Você vai se alimentar de quê? Daquilo que o mundo prega, daquilo que as pessoas se desmoralizam, ou daquilo que a palavra de Deus te diz? Para cada problema, Deus tem uma promessa na sua vida. E eu vim declarar nessa noite sobre a vida de alguém, porque essa é uma resposta de alguém que está aqui hoje, que está orando. Ei, tira os teus olhos daquilo que está acontecendo. Tudo isso vai passar. E ali na frente você terá um testemunho para compartilhar em nome de Jesus. Se alimente da palavra, irmão. Que bom que você está aqui nessa noite, porque aqui já é uma porção que você está recebendo de Deus para a sua vida. Obrigado pelo teu entusiasmo também. Diga: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Depois Davi diz pastos verdejantes, e ele ainda nos diz na parte B do texto: leva-me para junto das águas de descanso, leva-me para junto das águas tranquilas, algumas versões dizem. É muito importante e interessante o que Davi está dizendo aqui. Davi sabia que, como pastor de muitas ovelhas, às vezes as ovelhas não sabiam quando parar. As ovelhas, na verdade, você coloca ela num campo e ela vai comer o dia inteiro. Enquanto o pastor não chamar as ovelhas, elas vão ficar ali, comendo daquele pasto. Elas vão ficar naquele momento. Elas não sabem, elas não têm o senso de parar. E quando nós observamos por essa ótica,
Eu creio que muitos pais aqui vão se identificar com aquilo que eu vou falar agora. Quantos pais eu tenho aqui essa noite? Papai, mamãe, deixa eu ver, levanta a mão bem alto, amém. Eu não sei na sua casa, mas na minha casa, uma das partes mais difíceis durante o dia, enfim, durante aquele ciclo é a noite, Adilson. Por quê? Porque meu filho não quer dormir. Meu filho não quer descansar. Eu sei que na sua vida, na sua casa é bem diferente. Seu filho meu Deus, já tem asa, é anjo, né? O meu é um pouco diferente ainda. Mas olha aqui, é difícil, Juca, pastor Juca, é difícil. Meu filho, eu digo assim para ele, já é quase 11 da noite, meu filho tá... Outro dia, quarta-feira passada, levei ele para o futebol, para o treino dele. Aí depois, à tarde, ele chegou destruído, calor que está esses dias. Eu olhava ele lá jogado e disse, meu Deus do céu, naquele sol ali queimando. Saiu de lá destruído. Ele entrou no carro, ai meu Deus, estou tão cansado, estou quebrado, ele dizia para mim. Chegamos em casa, eu fui para a igreja atender ainda. E aí então minha esposa, ela já tirou a roupa do futebol dele, colocou um calçãozinho. Ele se deitou no sofá e disse, oh vida boa. Oh, vida boa. Mal sabia ele que logo eu ia pegar ele para levar para a escola, né? Vida boa. Aí, logo depois, fui em casa, almocei, peguei ele, filho, vamos para a escola. E ele estava destruído, Bob. Destruído, Shirley. Destruído. Levei ele para a escola, chegou lá, teve aula o dia inteiro, até às 6 da tarde, peguei ele entrou no carro, dava para ver ele acabado assim. Eu já comecei, aleluia, hoje tem Vale Night. Hoje meu filho vai dormir cedo, papai e mamãe vai se divertir na reunião hoje. Ô glória, né? Quem tem filho sabe o que eu estou falando. É assim, daí para pior, né? Mais ou menos. Daí, você está rindo porque você não tem. O teu já é grande. Eu não sei qual desculpa tu arruma, a minha é essa, né? Olha aqui para mim, irmãos. Daí, fala ou não falo? Trouxemos ele da escola. E quando ele chegou dentro de casa, nós demos o banho nele, né? Ele foi lá, tomou banho. Meu irmão, quando ele saiu daquele chuveiro, parecia que tinham trocado a bateria dele. Ele foi para a sala, vem pai, vem driblar, vem driblar. Na sala eu disse, ai meu Deus do céu, lá se foi o Vale Night, lá se foi tudo, acabou todo o nosso planejamento, Rafa. Essa garotada tem uma energia fora do normal, e chega à noite eles querem continuar, e aí então ele deita na cama com a gente, e ele tem um quarto dele, e nós dizemos assim, filho, agora deu, né? Agora vamos escovar os dentes, e depois você vai dormir. Até escovar dente ele vai rapidinho, vai lá, faz o pipi, escova o dente, e ele volta para a cama, deita e diz assim, ó, ai pai, só mais um pouquinho. Ele não sabe a hora de parar. E é isso que Davi está dizendo aqui. Agora eu vou te falar uma coisa. Você sabia que isso acontece conosco também? Muitas vezes nós não sabemos quando fazer uma pausa. Nós não queremos descansar. E eu acredito com todo o meu coração que às vezes, preste muita atenção, às vezes Deus permite acontecer algumas coisas na tua vida para te parar. Não precisaria ser assim. Mas Deus é mau? Não. Deus tem a vontade direta, a diretiva, e Ele tem a vontade permissiva. Não é que Ele queira, mas Ele permite. Para parar algumas pessoas. Sim, Deus permite. A Bíblia diz que não cai um fio de cabelo da minha cabeça sem que o Senhor permita. Ele está no comando, sim, no controle de todas as coisas, por mais que alguém diga que não. Sim, Ele está no comando, Ele está no controle, e tudo o que acontece na minha vida é a vontade permissiva, diretiva da palavra que tem que acontecer, ou então porque eu quis fazer aquilo, então vai filho, tu quer, eu permito. Ele nunca vai violar o livre-arbítrio que Ele deu a nós. E para nós, meu irmão, muitos de nós, Ele permite algo para que possamos fazer esse descanso. Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus disse o quê? Vinde a mim, todos os que estão cansados, esgotados, sobrecarregados, porque eu vou aliviá-los. Eu os aliviarei. O próprio Cristo diz isso. Você precisa descansar. Vem para cá, deixa eu cuidar de ti. Eu amo essa passagem.
Porque Jesus nos ensina que quando nós nos aproximamos dEle, quando passamos tempo com Ele, Ele nos traz descanso. Ele nos traz alívio para a nossa alma. E preste muita atenção, muitos de nós precisamos disso. Fazer uma pausa. Ah, pastor, mas eu já tirei férias, agora vamos trabalhar. Não estou falando nada disso. Estou falando de você passar a desfrutar mais da tua família. É isso que eu estou falando. Desfrutar dos teus filhos, do teu casamento. Quem é casado aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Dá para ver, não precisava nem levantar a mão. Quando foi a última vez? Calma. Vocês estão muito assanhadinhos. A mulher do lado já. 1, 2, 3. Quando foi a última vez que você pegou os teus filhos, deixou na sogrona ou na mamãe, ó, a sogra já olhando atravessado ali, e disse assim, ó, hoje o dia é nosso. Vamos passear. Vamos tomar um sorvete. Vamos comer um chips. Vamos fazer alguma coisa só nós dois hoje, amor, para investir no seu casamento. Sabe por que os casamentos acabam? Por uma palavrinha chamada rotina. É engraçado, né? Mas isso destrói casamentos. Para. Você está acelerado na empresa? Legal. Mas equivale você ter tudo e não ter nada que é a tua família. Quando foi a última vez que você sozinho, não em família, mas sozinho, pegou seu filho e disse, filho, hoje o dia é nosso. Vamos andar de patins, de skate, de bicicleta. Vou no jardim botânico correr naquele gramado. Nós dois, filhos, só nós dois, chutar bola. Quando foi a última vez que você fez essa parada, essa pausa para dizer isso é importante? Eu quero criar memórias na vida do meu filho, da minha filha. Papai que tem filha, tem alguns que já têm jovenzinhas, adolescentes, meninas jovens. Que lindo, eu acho tão lindo quando o papai sai com a filha. E hoje nós vamos jantar fora, filha. Vamos lá no X-Calota. Vamos lá fazer um lanchinho, vamos lá comer alguma coisa. Vem, filha, vem com o pai. A mãe não vai junto? Não, hoje é só nós dois. Que lindo isso, né? E sabia que quando você faz isso com a sua filha, o primeiro bonitinho que quiser fazer não vai conseguir? Porque ela vai dizer, alguém já fez isso comigo. Eu sou preciosa para alguém. Eu sou valiosa para alguém. O meu pai parava toda a atividade dele para dar atenção a mim. E não é qualquer Zé bonitinho aí que vai me levar, não. É memórias que vão sendo construídas. Ei, pensa, para um pouquinho. Aproveita, meu irmão, o dom mais precioso que o Senhor nos deu, que é a nossa casa, os nossos filhos, a nossa esposa. E outros que precisam urgentemente priorizar a sua vida com Deus. Seu relacionamento, nós dizemos em alto e bom som, o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Será que Ele é o seu pastor? Será que você tem relacionamento com esse pastor? Você conhece a voz do seu pastor? Você tem discernimento para compreender que é a voz de Deus falando contigo? E eu aprendo algo a mais aqui nesses salmos, que quando nós aprendemos que tudo que acontece na nossa vida é a permissão de Deus, depois daquele levante, depois daquela tribulação, depois daquela luta, o Senhor nos torna mais forte no nosso relacionamento com Deus. Por exemplo, Jó, a Bíblia diz que perde tudo que tinha, só não perdeu a sua esposa. E a Bíblia diz que depois Deus deu em dobro tudo que Jó possuía antes da crise. Por quê? Porque antes Jó dizia, eu tenho tudo e eu conheço Deus, mas de ouvir falar. Aí vem a crise, ele se apega mais a Deus, busca mais a Deus, Deus dá em dobro para ele e ele diz o quê? Antes eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te contemplam. Agora eu sei de fato quem é o meu pastor. Quem é o seu pastor?
É muito fácil dizermos, é o Senhor Jesus, mas nas lutas e nas dificuldades, Deus nos faz mais fortes no nosso relacionamento, no nosso casamento. Nós somos mais fortes na saúde, como obreiros na casa do Senhor. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Se o pasto verdejante, se a grama verde nos fala da palavra de Deus, águas tranquilas nos falam sobre a presença do Espírito Santo. Ele diz, eu te dou palavra e eu te levo para a presença do Espírito Santo. Jesus está dizendo isso aqui através de Davi, inspirado por Deus. E da mesma forma que a água limpa, a água purifica, a água refresca, a água sacia nossa sede, assim também é o Espírito Santo. O que faz uma pessoa mudar de vida não é a igreja. O que faz uma pessoa mudar de vida é o Deus da igreja. É o Deus que nós servimos neste lugar, através da presença do Espírito Santo em nós. O que faz alguém largar as drogas, que já tinha tentado tantas vezes e não conseguia? O que faz uma moça parar de se exibir? O que faz ela ser decente? O que faz um homem parar de beber, andar com os prostitutos dos seus amigos? O que faz alguém mudar o seu linguajar e não falar mais palavrões? Quem muda essa pessoa? Não é um pastor aqui, mas é o bom pastor através da presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. É Ele, é um processo que Ele vai nos limpando, Ele vai nos refrigerando, Ele vai nos animando, nos saciando. A nossa alma que tem sede, Ele sacia. Mais do que nunca, eu e você precisamos suportar os tempos difíceis que vêm sobre nós. E para isso nós vamos precisar do Espírito Santo, que vai nos consolar, vai nos dar sabedoria e vai derramar poder sobre nós. Porque sem o consolo do Espírito Santo, nós estamos desamparados. Não existe homem na face da terra que vai conseguir amparar você nas tuas dores. A prova está aí. Cada vez mais nós vivemos diante de uma sociedade que está destruída nas suas emoções. Antigamente, quando acontecia um grave problema emocional, virava música. Hoje em dia, um grave problema emocional é motivo para o cara tirar um revólver, botar na cabeça do outro e matar ele. As pessoas não têm mais o equilíbrio, está tudo perdido. Eu conversava com o irmão, ele disse, nossa pastor, fiquei chateado no trânsito, porque o cara aconteceu assim, eu buzinei, o cara quis tirar satisfação comigo. Eu disse, cara, não faz isso. Primeiro que você é cristão, não tem que nem se apegar a isso. E no trânsito, no futebol, a gente mostra quem é, de verdade. Ele disse, né? Eu disse, sim, cara, está tudo tão perdido, que é capaz do cara tirar um revólver de dentro do porta-luva do carro, mirar para você e dar um tiro na tua cabeça, acabou. E aí? Assim estão as coisas. Sem o consolo do Espírito Santo, não há homem nessa terra que vai conseguir te consolar. Eu lembro do falecimento de um tio da minha esposa, no período da pandemia. Ele morreu de Covid. O Senhor o recolheu, ele era um homem de Deus. Eu lembro que no dia do velório, nós estávamos ali, a família toda reunida, e de repente, em algum momento, o filho, querendo mostrar força e evitando de chorar na frente das pessoas, não há motivo para isso. O sentimento ele tem que ser exposto mesmo. Essa ideia de dizer não chora, não chora, põe para fora, exterioriza, é importante. Mas ele, um camarada mais discreto, ele não queria chorar. E de repente, no final de tudo, quando todo mundo já tinha saído, ficou eu, minha esposa, mais a família, e de repente eu vi ele sentado lá no meio-fio e ele descambou em chorar. Chorar muito. Aí a mãe dele veio e consolou ele. Quem? A mãe, ou seja, a viúva. Que ela também precisava de consolo. Mas ela encontrou forças em Deus para quê? Para consolar o que era inconsolável. E quando eu vi aquilo eu comecei a chorar. E eu me lembrei hoje desse momento.
Não chorar pelo carinho que eu tenho por eles, muito além disso. Quando eu vi ele ali chorando e a mãe consolando, Deus falou ao meu coração: assim sou eu. Só eu consigo consolar o inconsolável. Só Deus, irmãos. Você pode correr, marcar hora com o pastor, você pode conversar com quem você quiser, mas se o Espírito de Deus não consolar o seu coração, não existe homem nessa terra que fará. Sem a direção do Espírito Santo, nós estamos perdidos. Sem o poder do Espírito Santo, nós estamos indefesos. Mas com o seu consolo, com a sua direção e com o seu poder, não há tempestade que te impeça de navegar. Não há gigante que te impeça de derrubar. Não há deserto que você não possa atravessar. Portanto, remanescentes, que a presença do Espírito de Deus seja na tua vida. E que possamos avançar adiante em nome de Jesus. Amando e servindo o Senhor. E vamos viver de vitória em vitória em nome de Jesus. Há mais de 2000 anos a igreja sofre difamação, perseguição, oposição, calúnia, mas a igreja nunca se rendeu. Por quê? Por causa do poder do Espírito Santo de Deus. E eu quero enfatizar a última parte desse versículo 2 do Salmo 23. Leva-me para junto das águas de descanso, águas tranquilas. É importante mencionar algo, preste atenção, por favor, a isso. As ovelhas, elas não têm um bom senso de localização. E por isso, elas podem se perder. Ovelha, não filho. Filho pródigo é uma coisa, ovelha é outra. Elas podem se perder. Elas podem se desviar facilmente e serem vulneráveis a predadores. E é exatamente isso que o Senhor faz conosco. A Bíblia diz que Ele é o nosso pastor e Ele nos conduz, nos leva, nos guia para águas tranquilas. Agora, sabe o que é lindo, em tudo que é lindo na palavra? Jesus diz no capítulo 10, versículo 4, depois de fazer sair todas as ovelhas, as que lhe pertencem, Ele vai adiante delas. E o texto conclui dizendo, e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Você reconhece a voz do seu pastor. O Senhor, o texto diz que vai à tua frente te guiando. Guarde isso, existem coisas que podem nos pegar de surpresa, mas Deus nunca é pego de surpresa. Pergunte, por quê, pastor? Porque Ele sempre está um passo à frente. Ele já está no teu futuro. Ele está aqui no teu presente. Ele está no teu passado. Deus, Ele é atemporal. Deus, Ele é onisciente, toda a ciência está nele, é onipotente, todo o poder está nele. Ele é onipresente, Ele está aqui comigo, mas está com a minha esposa lá na casa onde que nós moramos. Ele está contigo aqui, mas está com a tua família lá onde eles estão. Isso seria um motivo para você dar um glória a Deus? Então você pode confiar em Deus, você está seguro em Deus. Por quê? Porque Ele vai à tua frente. Ele vai abrindo caminhos, Ele vai rompendo. Isaías, o profeta, diz, Ele está na tua retaguarda, falando ao teu ouvido o que você deve fazer. Para pensar. Eu caminhando e Ele aqui, ó, falando, vai. Parece a minha esposa no volante e eu do lado. Agora para lá, amor, para cá. Cuida, meio fio, Márcia, cuida. Irmãos, Ele fica aqui, mas Ele não fica assim torrando não. Ele vai falando, faz isso, filho, anda para lá, vai para cá. Não faz isso, Rafael. Meu filho, não precisa falar mais nada, papai, já entendi. Ele está aqui. E o próprio Isaías também diz que Ele está à frente. Isaías diz que está atrás, Isaías diz que está à frente, abrindo caminhos, endireitando os caminhos tortuosos, fazendo ele ficar reto. E os montes, Ele plana os montes. E Jesus disse que Ele está à nossa frente como um bom pastor. E mais, quando Ele foi aos céus, Ele disse, eu irei, mas enviarei sobre vocês o Espírito Santo. E Ele não estará mais à frente de vocês somente, Ele não estará atrás, ao lado, Ele estará dentro de vocês.
Então nós servimos um bom pastor que está na nossa frente, um bom pastor que está cuidando na retaguarda e um bom pastor que habita dentro de nós, o Espírito de Deus. Irmãos, a ovelha, ela é um animal muito suscetível, muito vulnerável, muito fácil, uma presa fácil para os predadores. É por isso que Jesus nos chama de ovelhas. É por isso que Davi nos chama de ovelhas, que o Senhor nos chama de ovelhas. Por quê? Porque nós somos muito vulneráveis. Qualquer lobo vestido em pele de cordeiro te tira da presença de Jesus. E são pessoas que nem estou falando do mundo, dentro de igrejas, infelizmente. A ovelha, ela tem isso. A ovelha só pensa em comer o dia inteiro. Eu sei que tem ovelhas aqui também que pensam nisso o dia inteiro. Irmãos, não, o Júlio, irmãos, o pastor Júlio começou uma dieta essa semana, desde o começo do ano, né? Desde o começo do ano, tá fazendo, exemplo, hein? Sigam ele, comam, não, essa parte pula, faça exercícios, já perdeu 200 gramas. Não, 7 quilos ele já perdeu. Fica de pé aí, Júlio, pessoal. Não? Então tá. Irmãos, preste atenção. A ovelha, ela é muito vulnerável. Agora eu vou te dar um segredo. Quantos querem saber um segredo? Sabe guardar segredo? Ninguém sabe, então eu vou contar, para você contar para todo mundo mesmo. Jesus dizia o seguinte: eu vou te curar, mas não fala nada para ninguém. Os caras saíram falando para todo mundo. E hoje em dia não é diferente. Vai sair daqui hoje contando para todo mundo. Escreva isso. Quanto maior a distância entre a ovelha e o seu bom pastor, maior é o perigo. Quanto mais longe você estiver do seu pastor, mais vulnerável você está. Você lê na Bíblia, por exemplo, o Antigo Testamento, o povo de Deus que sempre morria nas batalhas era o povo que estava longe do seu líder, do seu pastor. Era o povo que ficava lá na retaguarda reclamando: ai meu Deus, que sol, ai meu Deus, não chega nunca, ai meu Deus, ia ficando para trás. Os amalequitas vinham por trás e matavam todo o povo de Deus da retaguarda. Quanto mais longe você estiver do bom pastor, que é Jesus, escreva isso, mais perigoso é. Agora, por outro lado, quanto mais perto você estiver do bom pastor, mais protegido você está. A minha pergunta para você hoje é: você tem andado perto do seu bom pastor? Ou você tem andado distante do seu pastor? A coisa mais inteligente que eu e você podemos fazer em todo o tempo da nossa vida é andar bem pertinho do nosso bom pastor. Porque se nós estivermos bem pertinho do nosso pastor, é a certeza que nós vamos ter provisão, proteção, cuidado. Tudo isso nós teremos e não nos faltará jamais. Eu quero orar por você nessa noite. Por favor, fique de pé no seu lugar.